Olá, ouvintes, nós estamos aqui hoje lançando o projeto Educalizando. Lógico que o nome já diz, a educação está dentro desse processo todo. Por quê? Porque nós precisamos falar dos vários níveis, dos vários segmentos de ensino, desde a primeira infância até o ensino médio, mas passando por determinadas situações que possam ajudar também as famílias, para que nós integremos toda essa parte educacional sempre a favor do aluno. Eu digo sempre que na escola nós estamos em favor dos alunos. Os pais não se matriculam. Quem se matricula é o aluno, mas os pais são de uma importância fundamental para que nós possamos seguir adiante. Eu estou aqui com 2 convidados bem especiais. Eu tenho o Estélio Mendes, que depois vai se apresentar, e eu tenho o doutor... Epa, ele já foi meu aluno. Na é verdade, o doutor Américo Amorim, que vai conversar conosco sobre a primeira infância. Então, eu estou aqui com o professor Estélio Mendes, e eu gostaria que ele se apresentasse, porque eu não tenho competência para isso. Eu sou cearense de nascimento, paraibano de adoção e pernambucano de coração. Boa. E tenho formação em pedagogia, minha graduação é em pedagogia e em jornalismo, e minha pós-graduação na área de gestão de educação, e mais recentemente eu faço uma pós-graduação em gestão de cultura. Eu acredito muito que a educação ela se faz com muito mais encanto se for pelo viés da cultura, e por isso são 2 áreas que sempre dialogam muito na minha formação, vejo como essenciais ao crescimento de um educando. E tenho a educação como propósito de vida. Eu nunca trabalhei com outra coisa na vida, há 32 anos eu trabalho com educação, sempre na educação básica, sempre na gestão de escolas, né, a partir da educação infantil e até o pré-vestibular, até o ensino médio. E tenho isso como missão de vida e como um grande orgulho. Eu tenho muito orgulho quando eu digo que sou professor, que sou educador. Isso é algo que me envaidece muito. E a nós envaidece pelo fato de você estar no Colégio Casa Forte, né, nos ajudando a tocar a expansão do colégio, que vem crescendo desde 2018. Né? Foi quando, justamente, depois de criar algumas escolas, de fundar algumas escolas de ensino médio e de ensino superior, de 2018 para cá, então eu venho me dedicado exclusivamente ao Colégio Casa Forte. E fico muito envaidecida de você estar conosco. Obrigado, professor. Nós temos aqui o professor doutor Américo Amorim, né? Eu posso até dizer que você foi meu ex-aluno, não posso? Não tem problema nenhum, não é? Também, né? Não só eu. Então, o Américo, vou chamá-lo de Américo, tá? Américo tem participado conosco, né, de alguns projetos bem especiais, e um deles fez com que ele estivesse agora no mundo inteiro, né? Não deixou nenhuma vaguinha para nós, Estélio. Já pensou? No mundo inteiro. Por favor, você se apresenta? Eu sou filho e neto de professoras. Né? Eu vivi a minha infância inteira como vizinho de escolas. Que maravilha. Na minha casa e na casa da minha avó. Né? Então, eu tentei por várias formas fugir da educação. Então, fui fazer administração na graduação, depois fiz um mestrado em administração de sistemas, mas desde essa época já trabalhava em educação. Né? Então, a gente juntando toda a parte da gestão com a tecnologia e com a parte da pesquisa científica. Né? Depois fiz meu doutorado em educação lá fora. E aqui estamos. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito boa aí para a gente conversar sobre a primeira infância, né, que é a faixa etária mais importante no desenvolvimento de qualquer criança. E a gente vai bater uma bola bem legal sobre isso. Inclusive, Américo, eu queria ressaltar que aquele projeto inicial do seu doutorado, né, que o Casa Forte também contribuiu para ele. Foi o primeiro, acho que, a aceitar participar. Foi o primeiro, não foi? Isso. Então, eu gosto muito de fazer com que as coisas novas venham e a gente monitora e deu tão certo. Né? E agora somos parceiros. Né? Até hoje. Estamos parceiros agora na publicação de material para a educação infantil. Não é? Então, eu fico, às vezes, preocupada, tá? Quando eu observo que algumas teorias pedagógicas
nas quais nós acreditávamos como colaboradoras do processo educacional, elas hoje estão meio travadas ou meio distorcidas, não é? E na primeira infância eu tenho a impressão que isso pega bem pesado, não é? Porque, por exemplo, há teorias em que o aluno vai aprender, ou então deixa que ele aprende na hora que vai chegar a hora, vai ser na hora que ele quiser, né? Só que a hora que ele quer pode não chegar aos 10, 15 anos. E o que fazer com esses jovens se não foram orientados no início? E aí, Stélio, o que é que a gente faz? Professora, a noção da educação infantil, do cuidar, brincar e educar, ela se constitui importante exatamente por essa perspectiva. A partir do momento em que a professora e que o projeto pedagógico da escola permite que a criança brinque de forma orientada, ela começa a estabelecer o critério de tempo da criança. É preciso respeitar até um certo ponto, para que não seja forçoso o aprendizado, mas também a escola precisa estabelecer vínculos de aprendizagem que façam parte de um currículo. Durante muito tempo, a Américo deve ter acompanhado isso, foi muito comum até entre educadores se levar em consideração a educação infantil apenas como brincar. A criança está lá para brincar. A educação infantil não tem avaliação, a educação infantil não tem currículo, não tem disciplinas, né? E, na verdade, eu acho que nunca foi assim, mas acredito que, a partir dos novos documentos que nós tivemos com a redemocratização brasileira, houve um processo mais científico da educação infantil, o que é muito salutar. Hoje em dia, basicamente, nós não ouvimos mais isso das famílias, a consciência é outra, e as escolas elas têm se profissionalizado muito nesse aspecto. Eu acho que, eu tenho muito orgulho de ver que no projeto do Casa Forte, isso é estabelecido de uma forma muito criteriosa. Então, isso aconteceu hoje pela manhã na escola, né? Nós tivemos o nosso plantão pedagógico, em que o professor entrega, entre muitas aspas, o boletim da criança, que é, na verdade, um relatório que traz desde o primeiro dia de aula até ontem, como é que foi o desenvolvimento, quais foram os desafios, quais foram os pontos de evolução que cada uma das crianças teve. E isso é desenvolvido, é entregue à família naquele momento, através da professora, da coordenadora, do serviço de orientação, e é a maneira mais incrível de mostrar a uma família como é que foi o processo de aprendizagem da criança ao longo desse tempo. Então, eu acho que isso é o grande diferencial que hoje a educação infantil tem e que elevou o nível de aprendizagem da criança a um patamar que é o esperado para quem está, né, no primeiro momento da sua educação. Até que deixamos de escutar algumas vezes, e era de forma repetida, quando uma família chegava, né, para pegar informações do colégio, dizia, não, eu não vou pagar tanto para meu filho brincar. Né? Então, ainda bem que hoje estão aceitando de uma forma diferente. Né? Apesar de que, muitas vezes, quando nós pensamos nesse aspecto, né, de que a criança não está ali para brincar, ela está orientada. Né? Ela tem, por parte do professor, do coordenador, do orientador, ela tem um planejamento a ser cumprido através de atividades lúdicas, especialmente. Né? Mas, doutor Américo, será que é só a escola responsável por isso, por essa qualidade? A família não tem nada a ver com essa história? A família ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. A gente tem aí um planejamento na escola que é construído, né, com base na Base Nacional Comum Curricular, nas pesquisas da neurociência, da psicologia cognitiva, mas a escola só recebe a criança a partir de um certo ponto. Né? E antes disso, a criança, no começo, está na barriga da mãe. E a gente sabe pelas pesquisas da neurociência que quando a criança está ali, o embrião, o bebê dentro da barriga, e a gente começa a falar com a criança, tem exames de imagem que mostram o cérebro da criança acendendo ali dentro. Então, se a mãe fala, o cérebro acende. Se a mãe para de falar, o cérebro para de acender. Então, por exemplo, o vocabulário, né, que é quantas palavras a criança conhece, a profundidade dessas palavras que a criança conhece, ele está sendo desenvolvido desde a barriga da mãe. Então, essa estimulação, né, que começa em casa, ela vai ser potencializada dentro da escola. Mas o quanto antes, né, a gente estimula, por exemplo, o vocabulário, né, a consciência fonológica, que é a capacidade da criança perceber os sons, né, e depois, no futuro, dentro da escola, sistematizar isso e conectar com as letras escritas.
as funções executivas, ou seja, a capacidade de atenção da criança, né? As habilidades emocionais, a frustração, que é muito importante. O que quase não existe hoje, né? E que a gente precisa estimular em casa também, né? O pai e a mãe, às vezes, ele tem que ser chato mesmo, né? Meu menino diz muito, você é muito chato. Eu faço, é a minha função ser chato várias vezes. A função como pai é ser chato também, né? E ser bonzinho às vezes, outras vezes. Então, é uma parceria que precisa ser estabelecida para que esses estímulos de casa estejam bem conectados com o estímulo da escola. E quando a escola gera um relatório, né, como vocês fazem, indicando aquilo que a criança está muito bem, aquilo que a criança ainda está desenvolvendo e talvez aquilo que precisa de mais atenção, o interessante é que a família olhe aquele relatório, né, como uma oportunidade. Poxa, a escola percebeu isso aqui. Essas 3 ou 4 habilidades talvez sejam as que a criança mais precise fortalecer. Eu vou ajudar nisso, eu vou participar disso, né? Porque quando a gente vai olhar a população de crianças, todas as crianças, cada criança vai ter habilidades que ela está muito bem, habilidades que ela está ali na média, né? A gente vai olhar a curva de média na população, você vai ver isso, e habilidades que ela precisa fortalecer. Até as crianças com altas habilidades têm habilidades a fortalecer. Então, essa parceria é fundamental para que a evolução da criança ocorra da forma menos estressante possível, mais lúdica possível e que a gente consiga maximizar todo o potencial de cada criança. Inclusive, quando você falou aí em vocabulário, né, nós recebemos crianças no Casa Forte com 1 ano andando, né, e muitas delas chegam com um vocabulário ainda bem reduzido. Outras não, já estão com um vocabulário bem estimulado, bem desenvolvido, né? Mas eu pergunto, né, a vocês, até que ponto, vamos supor, o vocabulário de uma criança, aquilo que ela reproduz, por exemplo, na escola, porque há situações em que a família diz, não, mas ela aprendeu a dizer uma palavra que não deveria, né? Um palavrão, digamos assim, na escola, depois que entrou na escola. Será? Ou será que aquela criança que ensinou, vamos dizer assim, né, trouxe esse vocabulário de casa? Né? Então, é nesse ponto também que eu acho que a família pode colaborar um pouco. Né? Eu tenho uma situação no Colégio Casa Forte em que uma criança do infantil 1, né? Então, na faixa de 3 anos, né? Ela começou lá no meio das atividades e dizer, ela não falava direito, tá? Mas reagia de uma forma completamente diferente das outras. E de uma hora para outra ela começou a não sei o quê, e dizia uma coisa e outra. Não, a gente não conseguia entender tudo o que ela dizia, né? E a mãe começou a ficar preocupada porque ela estava também repetindo isso em casa. E ela perguntou no colégio o que é que nós estávamos fazendo, olha, nós, para que essa criança começasse a reagir de maneira assim tão... Não era brusca, mas era uma reação mais forte, né? Eu conversei com ela, né? Na época eu estava mais folgada, estava lá, isso deve fazer uns 7, 8, 9 anos, né? Mas eu não me esqueço, né? E ela conversou comigo e eu disse, olha, como é que essa criança ficava em casa? Ou fica em casa quando não está no colégio? Então, ela comentou que tinha a babá. Era uma babá que já estava com uns 3 anos, que confiava plenamente nessa babá. Eu tenho muito medo desse confiar plenamente. Não é pela índole da pessoa, não é? Mas é porque a criança está unicamente com uma pessoa, com um adulto, quando ela está precisando se movimentar e estar com outras crianças. Então, eu disse, olha, faz o seguinte, eu sei que não é algo com que você concorde de início, tá? Mas você não almoça em casa? Não. Eu só chego 5, 6 horas da noite, tá? Então, por que você não tira um dia e chega em casa de repente, sem avisar? Até para ver como está, isso deveria ser, inclusive, um hábito seu. E sempre passar em casa, sempre que desse tempo, olhar como é que está, tudo bem, e vai. E ela vacilou um pouco em ir, sabe? Ficou em dúvida, mas depois... ela disse, tá, eu vou. E foi. Quando chegou, a criança estava... A babá colocou uma cadeira diante da televisão, isso há uns 8, 9 anos atrás, tá? A cadeira diante da televisão, a criança sentada no colo dela, mas olhando para a TV, certo? Ela com a mão assim na cintura da criança, tá? E
um programa em que o apresentador dizia: durma com uma bronca dessa. Era isso que a criança estava tentando dizer. E ela vibrava e dizia, e conversava com a babá, conversava com o apresentador, né? Então, a criança estava justamente repercutindo aquilo que estava vivenciando, aquilo que estava aprendendo. Afinal de contas, nos primeiros anos de vida, quando a criança não está na escola, né, a família é o espelho. Os adultos são espelho, né? Então, lógico que ela vai levar isso para o social, para a vida em conjunto com outras crianças. E isso pode começar a fazer aquela mistura muito grande de reações familiares, né? Daí o planejamento tentar fazer com que elas fiquem mais ou menos no mesmo nível. Concorda, Estélio? Concordo plenamente, professora. Uma curiosidade, na sociedade da informação, todos nós adultos hoje somos hiperconectados. Isso aí é algo que, às vezes, alguns tentam fugir. Não, eu não sou tão ligado. Todos nós somos, né? E é claro, a criança, principalmente na primeira infância, ela não tem um telefone celular. E muitas famílias dizem, mas o meu filho ele tem pouco acesso, ele tem o acesso à tela eu restringe e tal. Mas qual é a grande discussão sobre isso? E o que a criança visualiza de acesso à tela da família? Então, ela não tem acesso, mas o tempo em que ela está com os pais estão conectados direto. E a criança ela tem a tendência natural, né, o desenvolvimento cerebral nessa idade ele é muito intenso, ele é muito elástico. Então, ela tem a tendência de querer reproduzir isso. Mesmo ela não tendo lá o contato direto com o aparelho, é o que ela vê. E a mesma coisa acontece numa situação dessa. Né? O conhecimento de mundo que toda criança traz para a escola, ele tem uma importância fundamental nesse primeiro processo. Porque imagine uma criança que chegou ao Casa Forte no maternalzinho esse ano, com um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ele chegou e ele tem 2 meses de escola. Ele traz 1 ano e 1 mês, e aí, fazendo coro ao que o Américo diz, muito importante, na verdade ele tem 2 anos, porque desde a barriga da mãe ele já começa esse processo comunicativo. E então a escola precisa construir a partir de tudo aquilo que a criança traz. E olha o tanto que ele traz. Depois que fizesse uma relação social dentro da escola, isso se uniformiza, nem tanto, né? Mas passa a existir pelo menos um padrão que é estabelecido pela escola. Mas muito mais ela traz da origem, ela traz do que a sua família traz. Por isso a tendência é que a criança ela reproduza fielmente o que ela vê. E o que ela vê, o universo dela é aquele em que ela convive no dia a dia, né? E quando convive só com adultos, aí a coisa se complica um pouquinho mais. Né? É quando os pais chegam e dizem assim, eu confio plenamente no que a criança diz, no que o meu filho diz. Aí eu pergunto, qual a idade? 3 anos, mas olha, diz tudo. Impossível, não é, Américo? O que é que você acha disso aí, pelo amor de Deus? A criança de 3 anos, ela pode até dizer tudo, mas ela também tem uma imaginação muito forte. Acho que 60%, vamos dizer, se pudesse mensurar, né? E muitas coisas que ela diz é verdade na imaginação dela, só que ela ainda não tem essa consciência do que é a realidade, às vezes, e o que é a imaginação dela, né? Então, assim, a gente tem que confiar na criança, claro, né? Mas a criança ainda é criança. Ela não tem esse completo discernimento cognitivo, ela não tem a formação neurológica ainda. A gente sabe, né, que no final, né, a formação do nosso cérebro ela acontece ali aos 20 anos. Né? Então, por isso que o adolescente faz muita besteira, porque o raciocínio dele analítico, né, mais lógico, ainda não está formado. Aos 18, aos 19, tem umas pesquisas mais recentes que mostram, parece que fecha aos 23 para 24 anos. Então, assim, a gente sempre tem que confiar na criança, mas a criança ainda não tem o discernimento de separar, muitas vezes, o que ela imaginou do que aconteceu realmente. E agora está o papel muito legal, muito positivo da neurociência, né? Que está se divulgando. Né? Como é que nós podemos aproveitar em família isso aí? Mesmo eu não tendo muita noção, mesmo eu não tendo muito conhecimento científico. Tá? Mas o que é que a gente poderia, em encontro com os pais, dizer sobre o papel da neurociência sem entrar na base científica propriamente dita? A neurociência ela traz, né, muitas ideias, né, para a gente, muitas práticas. Algumas dessas práticas até conectadas com teorias mais clássicas, né, de aprendizagem. Então, por exemplo, uma das ideias iniciais da psicologia da aprendizagem foi que a gente aprende por 2 caminhos. Então, a gente tem o caminho visual e o caminho auditivo. Né? E que se eu estimular visualmente e auditivamente, eu conseguiria gerar mais aprendizagem. Né? A neurociência conseguiu confirmar isso.
Então, quando a gente ensina só falando, a criança pode aprender e a gente adulto pode aprender. Mas se a gente ensinar explicando e desenhando ou esquematizando, a gente aprende mais fácil, porque a gente está entrando num canal que é como se fosse uma avenida, tem 2 faixas. Se você ocupar só uma faixa, você anda, né? Se você ocupar 2 faixas, talvez você consiga mais gente andando ao mesmo tempo. Então, essa é uma ideia muito boa, é a gente sempre trazer para a criança verbalmente, né? Ou seja, oralmente e esquematicamente. Então, tudo que você precisar explicar, explique e tente desenhar, tente fazer uma visão daquilo para que aquilo também ajude a criança. Então, essa é uma prática muito boa. Eu diria que na primeira infância, o vocabulário é a questão fundamental. E aí, vocabulário, a gente tem 3 tipos, né, de vocabulários. Tem as palavras de nível 1, que são as palavras do dia a dia. Então, água, boneca, brinquedo, porta, carro. São as palavras que a criança ouve rotineiramente. E, geralmente, a criança chega na educação infantil na nossa escola já conhecendo essas palavras, né? As palavras de nível 2 são palavras que elas têm um uso mais acadêmico, né? Então, prestar atenção, né? Ouvir, pensar, refletir, responder. E a gente tem as palavras de nível 3, que são as palavras mais desafiadoras para a criança e que estão muito conectadas também com o sucesso da leitura e da escrita, que são as palavras de conteúdo. Então, por exemplo, o que é um vértice? É uma palavra que tem a ver com o conteúdo, né, que está lá no currículo da escola, de matemática, de geometria e tudo mais. Então, o que é um megalodon? Um megalodon é um tubarão-dinossauro, né? Isso está conectado com o conteúdo. Então, a família, quando ela está em casa, ela tem que trabalhar as palavras do nível 1 com o bebê, com a criança pequenininha, ou seja, as ações do dia a dia. Vamos comer, vamos tomar banho, vamos fazer tal coisa, vamos enxugar a fralda. Então, isso é o básico. Quando a família consegue ir mais além, e aí usando os próprios interesses da criança, muitas vezes, né? Então, se a criança ela passa um avião, ela fica olhando para aquele avião vidrado, eu posso explorar várias palavras que estão conectadas, né, com o céu, com o avião, com o helicóptero, com voar, com o pássaro, com qualquer coisa. E dentro desse ensino de vocabulário, o que a gente viu, né, nas pesquisas da psicologia e da neurociência é que o ensino do vocabulário ele precisa ser explícito. Então, a gente não pode chegar e dar um texto para a criança e achar que a criança vai adivinhar o significado das palavras ali dentro. Funciona muito melhor quando a professora ou a família vai ler o texto e explica aquelas palavras que a criança ainda provavelmente não conhece e explica mesmo o que é uma caverna. É um buraco num lugar, numa montanha. Está aqui a imagem de uma caverna. Pronto, então a gente vai ler um textinho agora que fala sobre a caverna, né? E aí, ao explicar a palavra e depois ler o texto, e quando a criança ainda não lê, contar a história, né, você, quando termina, retoma. E a caverna? O que é que aconteceu na caverna? Aí você vê se a criança entendeu. Então, explicitamente, né, explicar cada palavra mais difícil. Depois, colocar a criança para ouvir aquela palavra várias vezes, né, ao longo de vários dias. Então, brincar com a criança, falar aquela palavra nova que ela aprendeu. Isso a gente pode fazer em casa também, a escola faz na própria escola também. E, logicamente, criar redes de significado. Ou seja, como é que a gente traz que inseto, pata, antena, não sei o quê, esses conceitos todos eles estão conectados. E quando a gente traz essas coisas juntas, a criança tende a aprender mais rápido aquele vocabulário e reter isso para o resto da vida. Então, eu traria essas 3 dicas aí como essenciais. E a criança pequena realmente é trabalhar a fala, né, o vocabulário. E aí, na fala, as pesquisas mostram que a gente também precisa dar a chance da criança falar. Isso. Né? E não resolver tudo por ela, dizer tudo por ela, né? Eu chegava na casa do meu irmão, minha sobrinha tinha, 2 anos, e eu chegava assim e fazia... Aí ela fazia algum barulho, né? Não falava ainda, eu disse, o que é? Aí a mãe fazia, ela quer água. Aí eu olhava para a mãe assim, aí... Daqui a pouco aconteceu uma coisa, o pai dizia, não, ela quer não sei o quê. Pare de falar o que ela quer, porque se a gente não fizer ela falar, se ela não tiver um motivo para falar, ela não vai falar, porque é mais conveniente. Retarda, né? Isso. E aí, depois de muito trabalho, ela começou a falar. E aí, quando o irmão nasceu, aí, enfim, soltou muito, porque a socialização ajuda muito nisso, né? Então, é muito importante a gente falar com o bebê, esperar o bebê responder. O bebê não vai responder, às vezes, quando é muito pequenininho, né? Mas, às vezes, ele responde com uma piscada do olho, com um sorriso. Ele está respondendo. Aí vem a linguagem corporal, né? Que diz muito. Então, fale e espere. E quando a criança começa a falar, não tem problema. Ela vai fazer aquele barulho, você espera ela fazer o barulhinho, depois você continua a conversa.
Uhum. E aí eu me ligo, né, no que a gente insiste, não é, Estélio, lá no colégio, com esses 3 pontos, essas duas estradas, esses 2 caminhos, né? E a gente acaba chegando em um terceiro, né? O que eu acho importante e que eu pretendo fazer de imediato com o Ensino Fundamental 2, que é justamente, tem o visual, né? O professor lá projetando, inclusive, cada sala de aula tem a sua TV e faz a projeção, né? Tanto no Fundamental 1, quanto no 2, quanto no médio. As projeções são a critério do professor, mas estão ali à vontade para eles usarem os recursos, né? E eu vou insistir, eu não sei se vocês estão de acordo, né? Mas eu vou insistir muito na questão da escrita, das anotações que o aluno faz a partir daquilo que o professor está dizendo, né? Porque muitas pessoas pensam que anotar o que acontece na aula é copiar, né? É reproduzir a mesma fala do professor. Mas não é. Quando você fica atento à aula, então você pega palavras, pega conceitos, pega trechos ou pedaços que fazem com que você vá lá e rabisque, coloca umas setinhas ou faz um asterisco, né? Então, isso é anotar. Aí, quando entra a escrita, e lá adiante, palavras que eu chamo de motes, né? Quando ele vai estudar para a prova, que ele lê aquele mote, então volta todo aquele conteúdo que ele estava assistindo em aula. É mais ou menos assim, não é, Estélio? Com certeza, professora. Uma curiosidade uma curiosidade histórica, um pouco antes do nascimento do cinema, final do século XIX, nasceu o estereoscópio, né? Que ele é o precursor do cinema em si. E existem referências, inclusive na literatura, de notícias a essa época, de que ali se iniciava a substituição do professor. O professor vai morrer porque o estereoscópio nasceu. Pouco tempo depois, o cinema surge, né, na França, de uma forma muito... E aí agora o professor morreu de vez, porque a imagem vai substituir. E nós ouvimos isso durante todo o século XX e o século XXI. E uma coisa trágica que trouxe muitas lições para a gente foi a pandemia da Covid-19, e trouxe uma lição porque quando a pandemia ocorre, 2019, 2020, nós estávamos no boom da inserção da tecnologia na escola, porque em 2007, quando o smartphone é lançado, pela primeira vez se coloca a internet dentro da sala de aula. Né? A escola até ali tinha as famosas salas de vídeo, salas de informática. Aí tem a retroprojetor. Então você tinha que conduzir a criança, mas quando o smartphone nasce, todos estão com toda a informação à mão. E aí, a partir daí, dizem, agora não tem como. Agora, se a internet traz todas as possibilidades de informação no mesmo campo. E agora a internet está na mão das pessoas, não tem mais porquê o professor. E com a pandemia vem aí a ruptura, que diz assim, a partir de agora não tem mais a escola, como nós conhecemos, a escola vai estar dentro da tela. E bastou 2 anos para que as famílias vissem a importância que tem o professor, a escola, o presencial, e isso fosse desmistificado. Há 2 meses, Bill Gates tem uma declaração de que a inteligência artificial vai substituir o professor. Então, nós estamos em maio, então estávamos ali em março de 2025, e a ideia que foi promovida lá no final do século XIX, ela ainda continua se repetindo. Alguma coisa vai surgir, porque nós tivemos o cinema, o rádio, a televisão, a internet, agora a inteligência artificial, e isso não vai acontecer. Porque está na mente humana, está na concepção do cotidiano da escola que essa transmissão de conhecimento ela possa acontecer. Embora cada vez mais os recursos que nós usamos, eles são importantes e se tornam mais relevantes ainda, é claro. Né? Imaginar o que foi o cinema no início do século XX e o que nós temos na escola hoje. O professor abrir uma TV e ter um mundo de informação para o adolescente, né, a partir da criança ali do ensino fundamental 1, a evolução é muito grande, mas a figura central é a mente humana. É o discurso que se consegue estabelecer entre o professor na sala de aula
e a criança como receptora dessa informação. Então, todo esse estímulo visual, auditivo, até olfativo que ocorra, ele é de extrema importância, desde que ele parta da inteligência natural, a inteligência das pessoas, que ele surge a partir, né, de quem pensa, de quem estabelece o propósito de aprendizagem da criança. Né? Eu posso estar completamente errada ou enganada, mas para que a inteligência artificial funcione, eu tenho que dar os comandos daquilo que eu quero, ou não é? Eu não tenho que dar os comandos, eu quero isso, 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 isso. Então, não é ela quem dá os comandos para a gente, né? É a nossa capacidade de síntese, talvez, né, de concentrar determinados conteúdos que interessam, por exemplo, ao aluno, a gente faz, mas orientando a inteligência artificial. Eu estou enganada não, né? É mais ou menos isso, né? Não é, Américo? Não é? E é importante a gente deixar claro que os objetivos de aprendizagem, né, que a gente estabelece para cada turma, né, para cada criança, nesse aspecto, né, de cada vez uma educação mais personalizada, claro que a inteligência artificial vai ajudar a gente nisso. Né, vai ajudar a gente a conseguir o professor que tem 40 alunos, no caso do Casa Forte não, que eu sei que são turmas bem menores, e que é muito melhor. Por opção, tá? Isso, a opção do Casa Forte não é essa, mas mesmo numa turma de 20, 25 crianças, a inteligência artificial vai ajudar o professor a perceber quais são os grupos que a gente tem ali para cada necessidade e a personalizar uma atividade para cada um desses 3, 4 grupos, né, quando a gente vai ver. Então, claro que a tecnologia, a inteligência artificial, ela está ajudando muito no trabalho de bastidor da escola, né, para que a escola ela seja cada vez mais intencional, ou seja, que as brincadeiras tenham um foco maior no que a criança precisa aprender, para que a escola seja cada vez mais personalizada e que a identidade da escola, então, por exemplo, a identidade do Casa Forte tem muito da identidade dela, né, da professora Betânia. E isso continue e seja colocado em todos os momentos, né, para que não se perca a identidade da escola e do currículo da escola, os objetivos que a escola estabeleceu, mas que a gente também consiga, em paralelo, ter uma educação mais personalizada. Inclusive, quando, por exemplo, nós precisamos afastar um professor, né? Aí, às vezes, as famílias ficam, não, mas por quê? Porque ele é tão assim, né? tão competente, não sei o quê. Mas a gente é que sabe, né? Que está ali dentro, que sabe como é que as coisas estão funcionando. Né? A gente é que sabe se o projeto do Casa Forte está sendo trabalhado. Porque a partir do momento em que nós temos uma equipe de 60 professores, temos 3 ou 4 que fogem do processo, isso pode contaminar outros. E para onde foi o projeto pedagógico tão trabalhado, tão explorado? Né? O Colégio Casa Forte está com 25 anos, vai fazer agora em outubro, 25 anos, isso é muito, muito legal. Né? Então, eu não posso, a partir de uma pessoa interferindo no projeto, fazer com que tudo que a gente construiu vá de água abaixo. Não é? Então, é preciso, como você falou aí, é preciso que haja por trás uma identidade. Né? Betânia não vai virar semente. Também ninguém aguenta uma plantação de Betânia, né? Não dá. Então, não vai virar semente nunca. Mas a concepção do projeto pedagógico do colégio, eu tenho a impressão que está firmada. O que a gente tem que fazer é ficar de olho para não desvirtuar, né? Para não tomar um caminho diferente e contagiar outras pessoas. Uma curiosidade que eu acho que é importante citar. Diga lá. América, eu cheguei ao Casa Forte e o propósito da minha chegada era construir o projeto do ensino médio da escola. E aí, quando eu conheci a professora Betânia, Tiago e Davi, que nós tivemos a primeira conversa, eles disseram, não, vai ser o seguinte, você tem 6 meses, 8 meses na época que eu cheguei em meados de março para que a escola começasse em janeiro. Você tem 8 meses para montar o projeto do ensino médio. E eu, no alto da minha arrogância, disse, mas o que eu vou fazer em 8 meses para montar uma coisa que eu fiz a vida toda, né? É muito tempo e tal. E comecei a conhecer o projeto da escola. E com 1 mês que eu estava lá, eu comecei a ver que em 8 meses eu não ia conseguir construir o projeto da escola, porque tem uma curiosidade no Casa Forte, que isso me cativou e foi o que me fez aumentar meu tempo na escola e expandir a minha atuação dentro dos segmentos da escola, porque o Casa Forte tem um projeto pedagógico que ele é muito peculiar.
Quando eu recebo uma família, né, graças a Deus a gente tem recebido várias de novas famílias que procuram a escola, que eu digo à família que no Casa Forte, até o primeiro ano do ensino médio, 100% das questões de avaliação do aluno são abertas. Isso sempre gera um impacto que é muito legal, porque esse impacto eu fico sempre esperando uma reação negativa e eu tenho 100% de adesão, nunca tive. Há mais ou menos um mês eu estava com um pai que ele é gestor de TI e ele trabalha numa empresa em Singapura. Obviamente ele trabalha em home office, mas a empresa dele está assim. Então imagina a mente desse homem. E quando eu falei isso para ele, ele disse: professor, eu nunca tinha visto na história uma escola com essa característica. E como um gestor de tecnologia, eu lhe digo que nada para mim é mais significativo para trazer meu filho para a escola do que saber que ele vai ter que dissertar, porque a cultura da escola brasileira, infelizmente, a partir do 6º ano, é que o menino seja adestrado a marcar um X numa questão, e quanto mais ágil ele é em marcar o X, ele parece ser vitorioso, porque ele vai passar no vestibular, que, né, se torna a síntese da coisa. E o Casa Forte, eu não gosto de dizer que ele nega, mas o Casa Forte ele contribui de uma forma diferente com esse processo, mostrando ao aluno que ele precisa pensar, que ele precisa continuar pensando. Então, quando o nosso aluno é instruído na avaliação de que ele marca o X na questão, porque, obviamente, a avaliação tem a questão de marcar o X, embora seja obrigado ele justificar, essa justificativa é uma forma do aluno poder externar o que ele aprendeu em sala de aula. E é muito curioso, professor, quando chega, tem um ou outro que acha isso esquisito, principalmente aquele professor que é mais tradicional, que é mais ligado à ideia do vestibular, mas quando a gente conta isso para ele, já houve professor que no primeiro momento discordou e depois ele chega e diz: é impressionante como eu sinto o rendimento do aluno diferente pela possibilidade que a escola, não é nem possibilidade, né, pela exigência da escola de que o aluno pense. Sim. E eu acho que isso é o que constrói. Aí, quando eu fui entender o projeto e fui conseguir conversar muito mais com a professora Betânia e entender isso é construído desde o maternalzinho. É um processo que a escola faz, porque a escola brasileira tem um sério problema. No geral, a escola privada brasileira ela é educação infantil até o 5º ano e é ensino médio do 6º em diante. E no Casa Forte, não. A gente constrói um processo em que cada etapa da criança é respeitada, não o tempo da criança, mas a etapa de aprendizagem da criança é respeitada para que ela possa desenvolver o seu processo de aprendizagem até onde precisa. Né? E é isso que me dá uma segurança, um estímulo gigante e a certeza que a gente está acertando nessa nova concepção de escola, no formato em que a gente vem trabalhando, por exemplo, o ensino médio do Casa Forte. Porque se o Brasil tem um novo ensino médio, que já é o novo, o Casa Forte tem um terceiro novo, porque está criando um conceito diferente que tem sido muito bem recebido pelas famílias. Isso é uma coisa que é muito legal e tem sido muito interessante na criação do projeto que a escola está constituindo, né? Eu só acrescentaria aí o fato de que nós estamos formando pessoas para a vida. Né? A vida dessas crianças, desses jovens, não termina com o Enem ou com o SSA ou com qualquer outro vestibular. Né? Ali é uma passagem de nível, simplesmente. É um momento. Né? É um momento na vida deles. Então, depois que eles já têm essa capacidade de pensar bem trabalhada, aí sim, aí a gente vai acrescentando no 3º ano, um pouco no 2º semestre do 2º ano, a gente vai então entrando com algumas situações, mas sabendo que aquilo que está ali na questão fechada foi visto. E eles sabem discernir, eles sabem entender qual das alternativas ele deve escolher. Por quê? Porque ele tem o conhecimento, ele tem um raciocínio lógico à disposição dele. Né? Então, isso é muito gratificante. Inclusive, eu só tenho a agradecer a Estélio, né? E daqui a uns dias eu vou... O que é que eu faço, meu Deus? Eu vou colocar aqui na testa dele. Casa Forte. Acho que já tem no coração, é mais já importante tem, então ainda. Vale mais ainda. Então, vale mais ainda. Ô Américo, quando a gente fala em primeira infância, tá? E eu queria muito que os pais prestassem bem atenção, e os que vão ser pais daqui a uns dias, prestassem bem atenção a essa pergunta que eu vou fazer aqui ao doutor Américo. Vê, eu não sei se eu estou errada, tá? Eu digo que tudo o que a criança aprende e apreende até os 6, 7 anos de idade, se é positivo, vai se revelar na adolescência como positivo.
Se é negativo, vai se revelar na infância, na adolescência como negativo. Por exemplo, a criança está habituada em casa a ver em uma discussão de casal, por exemplo, né? E um bate a porta. Tá? A criança vai aprender a quê? A bater a porta. Né? Não entra aqui que eu estou fazendo isso. Né? Aí o pai se tranca, ou a mãe se tranca para fazer algum trabalho, alguma coisa, ou dormir, eu não sei. Né? Aí a criança vai aprender a quê? A também se trancar no quarto. Não é? E o quarto fica sendo como dele. E eu digo sempre, olha, o quarto não é do filho. Se o imóvel está no nome do pai, então ele está ali com o quarto, ocupando, né? Inclusive com muitas regalias, não é? E não é dele, então eu entro a hora que eu quiser. O pai e a mãe têm direito de entrar na hora que quiserem, não é? A não ser que você alugue um quartinho fora daqui, pague o seu quartinho, não é? Compre sua comidinha, pague a luz do quartinho e assim vai. Então, eu fico muito preocupada quando eu observo que, em algumas situações, as crianças estão tendo de tudo o que querem, as crianças estão fazendo tudo o que querem, as crianças estão desrespeitando as pessoas mais velhas. Eu presenciei uma criança dando no rosto de uma avó. Né? Então, o que é que vai acontecer com essas crianças aos 14, 15, 16 e depois, numa relação, né, familiar? O que é que vai acontecer? O que é que tu achas disso tudo? Está tudo destrambelhado, né? Destrambelhado, totalmente palavra destrambelhado. Para isso, né? Então, assim, a gente, quando vai ser pai, vai ser mãe, a gente precisa tomar uma decisão, né? Decidir ser pai ou mãe é uma decisão que tem impacto na nossa vida e tem impacto na vida da criança e em tudo, né? Então, a gente precisa ter realmente uma responsabilidade muito grande, porque a criança aprende tudo o que a gente faz, né? Então, se a gente discute com a nossa esposa, a criança vai aprender. Se a gente grita muito, a criança vai aprender. Se a gente fica o dia inteiro na internet, no celular, a criança vai aprender. Se a gente não trabalha, a criança vai aprender a não trabalhar, né? Se a gente trabalha demais, a criança também vai aprender isso, né? Então, quando a gente está, né, nesse ambiente familiar, né, que está conectado com o ambiente da escola, né, que ele influencia o ambiente da escola e é também influenciado pelo ambiente da escola, a gente precisa estruturar processos mínimos com a criança, né? Então, as pesquisas mostram que as crianças precisam primeiro de rotina, né? Às vezes falta uma coisa muito simples, que é a rotina. Ó, a rotina é o quê? A rotina é a gente se acordar, a gente se organizar para ir para a escola, a gente tomar o café, a gente trocar de roupa, escovar os dentes e ir para a escola. E a criança, com o tempo, ela precisa ir adquirindo autonomia nessa rotina, né? Chega uma hora que a gente precisa exigir que a criança faça certas coisas. Meu menino está com 10 anos e várias vezes eu digo para ele, ó, isso aí agora é contigo. Eu não vou lá pegar água de coco para tu, não. Tu vai lá e tu pega. Tu sabe agora, tu pode abrir, tu pega e tal, e resolve. Então, a gente precisa ir transferindo as responsabilidades progressivamente para a criança, e penso que a gente tem que fazer isso de forma explícita. Porque muitas vezes a criança chega e faz assim pra gente, quando eu tiver 18 anos, eu vou fazer o que eu quiser. Vai que é uma beleza. Aí eu respondo assim, ó, você vai. Se você tiver seu trabalho, tiver seu dinheiro, tiver sua casa, aí você vai. Aí nesse momento que você for para sua casa, eu já não posso mais mandar em você. Até o dia que você estiver aqui, quem vai mandar sou eu. Mas não sei o que. Então, eles precisam disso, precisam desses limites e dessas travas. E, inclusive, as pesquisas da psicologia mostram isso, né? E uma coisa muito importante que a gente precisa fazer quando vai estimular as nossas crianças, né, seja na escola ou seja em casa, é até a forma que a gente elogia a criança, né? Então, quando a criança ela consegue fazer uma atividade ou faz alguma coisa super legal, a gente muitas vezes tende, até professores, né, nós que somos professores também, a gente, você é muito inteligente. Não faça isso, né? Por quê? O que as pesquisas da psicologia mostraram? Quando a criança ela é ensinada que ela é muito inteligente,
Eu sou muito inteligente, sou muito inteligente, sou muito inteligente. Não pode. Quando ela chega num momento que ela não consegue resolver um problema, Frustra. Seja um problema cognitivo, uma questão do Enem, a namorada que acabou o namoro e não sei o quê, para ele, se eu sou tão inteligente, eu não consegui, não tem jeito. Ao contrário, aquelas crianças que elas sempre escutaram assim, parabéns, você se esforçou, você fez o seu texto 3 vezes e agora a sua redação ficou nota 10. Você, muito bem, parabéns pelo seu esforço. Então, quando a gente parabeniza pelo esforço, a criança começa a entender que as coisas que ela consegue vêm do esforço. Se eu me esforço muito, eu provavelmente vou conseguir. Se eu me esforçar menos, eu vou conseguir um resultado menor. Mas eu posso me esforçar mais e ter um resultado melhor. Então, a gente pode usar isso no nosso dia a dia, e a escola geralmente faz isso dentro da escola, para a gente realmente trabalhar na criança essa autodisciplina, né, essa persistência, que são características muito importantes e que o mundo do trabalho, né, as empresas... Então, quando a gente está fazendo seleção, né, para a contratação de profissionais, no caso da gente, seja um programador, seja um designer, seja uma educadora, seja um educador, a gente busca o quê? Nos jovens, excelência, né? A gente busca excelência técnica, mas a gente busca proatividade. Isso. A gente busca o cara que vai atrás e vai descobrir um jeito de fazer um negócio que ninguém fez ainda e que não vai desistir. É isso. Stélio, nós encontramos uma certa reação, foi mais ou menos um ponto do início da nossa conversa, não é? Em relação à matrícula da criança, os pais matricularem a criança ainda na educação infantil. Né? Nós conseguimos fazer com que muitos deles que chegam lá no Casa Forte, né, entendam a importância que é. Mas, de qualquer forma, eu pergunto até para quem está nos assistindo. Mais vantagem você economizar esse dinheiro, né, que vai pagar a escola, até a criança completar 2 ou 3 anos, deixar com uma babá, né, que é confiável, mas não foi educada para isso, ela não estudou para isso, então ela vai ensinar a vivência dela. Não é nada planejado, é o que ela viveu no dia a dia. Então, mais vantagem você investir, porque, na verdade, em educação a gente não gasta, né? A gente investe. Então, é melhor investir na escola, onde há planejamento, isso, aquilo, outro, pela lógica, né? Ou fazer com que a criança fique naquele ninho específico, convivendo somente com um grupinho de pessoas adultas, especialmente, ou brincando lá no parquinho embaixo, que tem, em vez da grama, tem da grama natural, né? Tem um tapete de grama, para fazer de conta que a área é verde. O que é que tu achas disso? O que é que você diria aos pais? Professor, a escola é o primeiro ambiente social coletivo que a criança frequenta sem a presença da família. Né? Então, na primeira infância, a criança, mesmo que ela não esteja com o pai e mãe, ela está no aniversário do primo, cercada de tios. Né? Então, a concepção que a criança tem de mundo, ela termina sendo essa concepção da família. E quando ela chega à escola, ela passa a ter um vínculo com pares que estão enfrentando exatamente o mesmo desafio. E imagina que cada um desses traz a sua realidade, ou seja, a escola é a primeira junção de bolhas que uma criança tem acesso. E isso tem uma importância fundamental na vida da criança, porque é quando ela vai enfrentar os desafios, por exemplo, a ideia da frustração, que as pessoas têm medo da palavra, mas a criança tem que ter frustração também. Quando você aprende mais. É quando ela aprende. O vocabulário dela enriquece, porque ela sai, né, ela reproduz o vocabulário da família, é o que ela ouve, é o ambiente que ela vive. E como esses dois, muitos outros estímulos que ela vai ter pela socialização que ela consegue absorver do contato com outras pessoas. Então, antes da noção do aprendizado, da noção de bases conteudísticas e tal, a coisa mais importante que a criança enfrenta, o maior desafio que a criança tem, o desafio mais positivo que a criança tem é chegar na escola e ter a possibilidade de se vincular com essas realidades. Então, às vezes, a rejeição da família... Eu considero que a grande maioria das famílias que rejeita a ideia de levar a criança cedo para a escola é muito mais por si do que pela criança. Não né? tenho dúvida. Então, nós enfrentamos
há 32 anos eu enfrento a mesma coisa. O mês de fevereiro na escola é a gente cuidando na recepção da escola de um monte de mãe e pai chorando, ansioso porque os meninos estão, né? Então, como o adulto tem mais dificuldade de externar o choro, ele fica chorando por dentro, por ali, aí uns ficam escondidos no carro, uns vão para casa, mas vem 3 vezes à escola. Verdade. E a coisa mais genial que talvez exista na história da escola é a linha, é a curva do choro da criança na educação infantil. Então, a primeira semana é aquela coisa que realmente é forte, chama a atenção e tal. E isso vai esmaecendo de uma maneira que quando dá no final da segunda semana de aula, você tem os focos isolados de criança que tem reação ainda. E com os pais não é a mesma coisa, né? Então você tem pai que com 3 meses ele está na escola, mas eu posso só ver como é que ela está? Pai, eu queria dizer que ela não está lembrando que você está aqui, não, ela só vai lembrar 11 e meio e tal. E por quê? Né? Porque a escola consegue criar essa ambiência de uma forma tão fantástica, porque ela tem, na visão da professora, que é a grande estrategista da coisa, um conceito de relação social que dá para ela toda a segurança que ela precisa para que ela se desenvolva. Então, nós estamos em maio. O que é a educação infantil do Casa Forte hoje? É uma família imensa. Imensa não, porque é uma família, mais uma família grande de crianças, uma família que chama a atenção de crianças, que elas conseguem interagir de uma forma que chama a atenção. Talvez hoje, essas crianças nossas da educação infantil, elas consigam ter uma relação muito mais saudável no ambiente da escola do que talvez até dentro de alguns ambientes da família. Na convivência com um grupo de família numa festa, por exemplo, talvez não seja tão bem orientado e ela aprenda, e com certeza ela não aprende tanto quanto ela aprende naquele dia a dia na escola, do bom dia que a gente dá até o momento em que ela sai, né, da sala de aula. Legal, né? Inclusive Américo, Estélio falando e eu me lembrando, né? Que é um ponto também que eu comento em encontro de pais da educação infantil, né? A criança tem ao seu redor, né, a família, aí tem o pai, a mãe, com educações diferenciadas. O pai tem o avô da criança e a avó da criança, que é de uma outra geração, e também foram educados de forma diferente. Do lado da mãe, a mesma coisa. Aí tem um tio ou uma tia que vem e, meu amorzinho, tal e tal, e vai e faz tudo o que a criança quer. E é por isso que a gente no colégio não chama professor de tio, né? A gente tem que valorizar o professor. É professor o tempo inteiro. O maternalzinho é lindo. O maternal, quando começa a falar, né? Professor, fora, e consegue se comunicar, mas não com tio, né? Então, eu te pergunto, essa ramificação que existe por trás, né? Cada um, no momento difícil, por exemplo, cada um que diga uma coisa diferente, cada um que passe uma receita diferente. O que é que você diz disso aí em relação à cabecinha dessas crianças, pelo amor de Deus? Essa pergunta é ótima, né? Porque a gente tem aí, né, vários caminhos, né, para tomar uma decisão. Né? E o próprio processo de tomada de decisão é uma das coisas que a gente está formando, né, no cérebro da criança. Então, quando a criança está aprendendo a andar, né, a gente tem uma série de ativações no cérebro que são os circuitos de movimento, né, são os circuitos que tomam conta do músculo, que vai lá embaixo, atual no músculo do pé, da perna, não sei o quê, e tem os circuitos do equilíbrio. Mas o que a gente está construindo ali são reforços. Né? Então, quando a criança está aprendendo a falar, a gente está reforçando algumas conexões entre milhares de neurônios ali que fazem a criança aprender a falar. Quando a gente está começando a ler e a escrever, é a mesma coisa. A gente tem uma rota fonológica, né, que é a rota do som, do que a gente fala, e tem uma rota de significado, que é a rota do conceito das palavras que estão por trás. E o aprendizado é justamente quando a gente tem nos doutorados de educação, né, os neurônios que ativam juntamente, né, se conectam mais facilmente. Né? Então, quanto mais um neurônio fala com o outro, ou seja, quanto mais a gente repete alguma ação, seja andar, falar, escrever, ler, esses neurônios, essa rede neural se conecta mais fortemente e esse comportamento fica cada vez mais fácil, mais rápido, né, mais intuitivo para a gente. E quando os neurônios são rebeldes? E aí é isso que eu chegar nesse ponto, né, que quando você tem estímulos totalmente diferentes, né, e tem a criança indo para um lado hoje, amanhã ela, em vez de ir para esse lado, ela vai para esse outro, e faz tudo, cada vez ela faz de um jeito diferente, e isso vai gerar com que a gente tenha um desenvolvimento, um aprendizado mais demorado. Né?
Uma outra coisa que a gente sabe, e está dizendo, o que é melhor? Eu colocar a criança em agosto na escola ou esperar o ano que vem? Né? Vou economizar 6 meses, 6 vezes 2, 12, não sei o quê. Aí a família faz uma conta assim, é a viagem do próximo ano. Né? O Excel mental, né? Isso. Mas assim, a gente tem dezenas de pesquisas. Lá fora isso começou a ser investigado como Summer Slide, que é o quê? É a perda de aprendizagem que ocorre nas férias de verão, lá de fora, que são agora, né? Julho, agosto, enfim. Então, essas pesquisas que tentaram, né, e conseguiram ao longo do tempo quantificar essas perdas de aprendizagem quando a criança entra de férias, né, elas viram que cada mês em casa é como se voltasse até 1 mês e meio antes. Então, quando você vai medir o vocabulário da criança, a criança conhece, sei lá, X mil palavras, né? Você quer medir o tempo de atenção da criança, você quer medir a capacidade dela de se expressar. Quando você mede essas coisas e mede depois das férias, todas as crianças voltam, né? 1 mês e meio ao que eram antes. Então, na prática, quando a criança ela deixa de ir para a escola, a gente está, no caso da educação infantil, perdendo o período sensível, né? Porque existem essas abordagens pedagógicas, né, que dizem que a criança tem o tempo dela e a gente tem que respeitar o tempo da criança, né? Eu até hoje estou para ler quem foi que inventou. Que disse isso com essas palavras, né? Porque o pessoal diz, não, Vygotsky, não sei o quê, Piaget, não sei o quê, não sei quem, Emília Ferreira, Montessori. Até hoje eu não li em nenhum dessas pessoas um negócio assim que a gente tem que esperar até a hora que for. A criança vai até os 7, 8 anos com a chupetinha na boca. Isso. Olha. Isso não, eu não li isso em canto nenhum, né? O que a gente escuta é o pessoal que leu, quem diz que leu, esse pessoal. Telefone sem fio, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente descobriu, né, na psicologia cognitiva, na neurociência, é que existem períodos sensíveis. O nosso cérebro ele aprende até o dia que a gente morrer. Mas, na primeira infância, a gente tem mais facilidade para aprender algumas coisas. Então, por exemplo, a língua mãe, né, o primeiro idioma. Se você não aprender a falar na primeira infância, você pode aprender depois, mas vai ser muito mais difícil. E a oralidade, a fala, é um circuito neural que já vem pré-construído para a gente. Então, se a criança escuta pessoas falando com ela e ela é minimamente estimulada, ela aprende a falar. A ler e escrever, não. A gente não tem essa pré-construção no nosso cérebro e a gente vai conseguir ler e escrever só olhando os outros lendo e escrevendo. Não. Isso não acontece. E aí, dentro da primeira infância, então, a gente tem esse período, né, que vai do 0 a 1, 2 e 3 anos, que é justamente o período sensível da fala. Nesse período, do 0 aos 3 anos, se a gente tiver a condição de estimular o segundo idioma, é excelente, porque a criança vai aprender o primeiro e o segundo com o menor esforço possível. E aí, depois, a gente entra num período sensível que é justamente as brincadeiras com os sons das palavras, né? A conexão e o reconhecimento das letras, o entendimento de que as letras representam sons, ou seja, a consciência fonológica, a consciência fonêmica, as relações letra-som. E esse segundo período ali dos 4, 5, 6 anos é fundamental para a alfabetização. Isso, né? isso. Então, se você deixa a sua criança em casa do 0 aos 3 anos, você perdeu o período sensível da oralidade. A criança pode até já ter aprendido a falar, mas vai falar menos, com pior dicção, exatamente, e menor vocabulário. E você vai chegar numa turma depois que as crianças já estão com isso muito mais avançado, já estão avançando no processo de construção do que vai ser a leitura e a escrita de palavras, e a sua criança vai estar atrás, né? Então, essa decisão da gente, né, de deixar mais 6 meses ou menos 6 meses, no final das contas, a gente não é perder 6 meses, pode ser até perder como se fosse 1 ano. Os 6 meses da criança que ela não foi para a escola é como se fosse 1 ano de conhecimento para ela. Então, eu reforçaria, né, a ideia de que o que a gente despende para a educação é um investimento da gente. É um investimento da gente no futuro da criança. Ô Estélio, quando a gente fala em que a criança, a gente já falou sobre isso aqui hoje, a gente fala que a criança aprende, né, pela observação, né, ela aprende pela experimentação, que esse aí é mais positivo, né, mas, e quando eu falei nessa ramificação que existe de pessoas por trás da educação da criança, eu me lembro de um fato em que o pai deu aula ao filho de como mentir. Vamos lá.
A criança está brincando ali, o menino com um bocado de carrinho, ou então os dois brincando juntos, né? 3 anos de idade, 4 anos de idade, já tem uma percepção muito boa. E alguém diz, pode falar que eles não entendem, não. Eles estão absorvendo tudo, né? Hoje em dia, e esse fato aconteceu, hoje em dia não existe mais com tanta frequência nas residências o telefone fixo, né? Mas o fato que eu vou contar era com telefone fixo, certo? O celular não estava nas mãos de todo mundo ainda. E o telefone toca, tá? E uma pessoa vai atender. Aí o pai grita de lá. Se for para mim, diz que eu não estou. Aí a criança está brincando, mas ela está atenta a tudo. Então, para que uma lição de como mentir melhor do que uma lição dada pelo pai? Então, é preciso ter muito cuidado, não é? Quando você está por perto de crianças, com o que você diz, com o que você faz. Então, você está no elevador e responde no WhatsApp, né? Oh, eu estou no trânsito, mas já estou chegando. Pelo amor de Deus, né? Então, pronto, é mais ou menos isso aí. Aí está chegando, a noção de tempo da criança é diferente. Eu estou no elevador, eu estou no trânsito. Aí fica, meu Deus. E que tempo é esse, né? Que não chega? Vem de ré? Talvez venha de ré, né? Então, esse é um ponto extremamente sério. E mais uma coisa que eu queria comentar com vocês, né? Quando você fala aí em consciência fonológica, né? E eu tenho a impressão de que nós precisamos divulgar melhor isso aí, né? Até mesmo para as famílias, porque, afinal de contas, a criança fala, mas ela ajustou, vamos dizer, o aparelho digestivo para poder falar. A gente não nasceu com um aparelho específico para fala. Não é verdade? Então, é o aparelho digestivo, né? A língua, os dentes, né? O movimento da boca, né? Lá para trás, o que vem. Isso aí foi para que nós pudéssemos digerir alimentos. Mas a gente usa isso aí para falar. Aí vem a questão da dislexia, né? Às vezes, a criança não consegue diferenciar um V de um F, né? Porque se eu perguntar... Eu pergunto sempre em reunião, mas se eu perguntasse hoje, qual é o som do V? As pessoas dizem V. Qual é o som do F? F. Não é. Então, o som do V e o som do F são parecidíssimos. É apenas um ponto de articulação que muda de um para o outro, né? Então, se a criança não tem condição de entender isso na fase certa, aí lá adiante vêm os problemas, né? A escrita, que dá um trabalho grande. A criança chega e não sabe pegar no lápis. E vai para aos 6 anos, vai para o primeiro ano do ensino fundamental, pelo menos lá no colégio, lendo e escrevendo, né? E em cursiva. Em cursiva. O que é interessante. Betinha, você está forçando. Não. A gente vem preparando essa turminha no desenvolvimento motor fino, desde a alfabetização, desde o maternelzinho. Sim. A alfabetização chega e o movimento já está ali pronto. Agora, para a criança que não é motivada, né, a esse trabalho de desenvolvimento da motora fina, a bastão é mais fácil, são traços. É mais fácil, muito mais fácil ela se manter. Aí, no 2º ano do ensino fundamental é que vem a cursiva. Então, a criança perdeu um bocado, não é? Porque nos meus estudos, né, na minha experiência, nas minhas concepções sobre linguagem, quando eu escrevo em letra bastão, eu vou cortando o meu pensamento para poder complementar a palavra ou o pensamento. Mas quando eu vou em cursiva, esse movimento contínuo, né, para a palavra, eu tenho a impressão que isso aí é completamente animador para que a criança possa se desenvolver sempre e melhor. Na verdade, não é isso? Então, como é que nós podemos valorizar num encontro com pais, por exemplo, da educação infantil, principalmente até 4 anos de idade? Como é que a gente poderia, Estelle, pelos teus estudos, pela maneira como você vem trazendo a consciência fonológica e colocando em evidência, como é que nós poderíamos, por exemplo, eu e Estelle, numa reunião de pais, atendendo aos pais do infantil, como é que nós deveríamos
encaminhar um convencimento para esses pais? Olha, eu diria que a consciência fonológica é talvez a principal variável do sucesso da alfabetização hoje em dia, né? Porque vocabulário, minimamente, as escolas já trabalham, né? O Casa Forte tem um trabalho com consciência fonológica que eu sei desde 2017, que foi quando a gente começou aquela pesquisa, né? E sabia que já tinha começado um pouco antes, mas, assim, geralmente é uma área que as escolas deixam muito a desejar. Até porque os cursos de pedagogia têm um preconceito muito grande com isso, existe todas umas brigas acadêmicas inúteis aí aqui no Brasil em relação a esse tema. Mas, assim, o que é que a gente, como família, pode fazer, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer brincadeiras com as palavras, né? Eu lembro que quando meu menino tinha uns 2 para 3 anos, eu cheguei para ele a gente vai brincar com o nome da tua mãe. Aí ele, o nome de minha mãe? Como assim? Eu disse, a gente vai quebrar o nome da tua mãe em pedacinhos. Qual é o nome da tua mãe? Aí ele disse, Marina. Aí eu disse, agora eu vou separar em pedacinhos. Marina. Aí ele parou assim, aí eu disse, agora é a sua vez. Separei os pedacinhos do nome da sua mãe. Aí ele fez. Aí depois eu disse, pronto, agora vamos fazer... Você quer fazer agora o nome de quem? Aí ele disse, sei lá, o nome do avô. Aí a gente fez o nome do avô. Eu fiz isso umas 3, 4 vezes. Depois da 3ª ou 4ª vez, com um nome diferente, eu disse, agora faça com tal coisa. Aí ele começou a fazer. Então, aquela brincadeira, né, de separar sílabas, oralmente, nesse caso... É fazer pedaços. Isso, é construir pedaços, né? E ao contrário também. Se eu juntar bó com lá, da que palavra? Bola, né? Pra gente isso é ridículo, né? Porque a gente já construiu essa rede neural que junta esses pedaços do som e consegue formar uma palavra. Para eles, não. Então, qualquer brincadeira que você fizer, né, com separar sílabas, juntar sílabas, perceber palavras que começam com o mesmo som, né? Então, o V, né, que é o som do V, é o V, vaca, violino, violão. Então, quanto mais você conseguir trazer a atenção das crianças, né, para os sons individuais das letras, né, achando coisas que começam com o mesmo som ou que terminam com o mesmo som, fazendo brincadeiras sonoras, ele vai conseguir desenvolver essa consciência fonológica mais rápido. Depois, você pode estimular isso, e a escola estimula, né, a conexão desse som com a letra. Né? E a gente está em português. Essas pesquisas todas de consciência fonológica começaram, sei lá, 40, 50 anos atrás, e elas começaram em idiomas como o inglês. E o inglês ele é um idioma mais difícil de ensinar do que o nosso. Né? A gente, se você fosse pensar assim, os idiomas que são mais fáceis são os idiomas que cada letra tem um único som. É uma letra, um som, uma letra, um som. O espanhol, por exemplo, está aqui nesse extremo. Né? E aí a gente tem os idiomas que são os mais difíceis, que é uma letra com vários sons. Né? Então, o português está mais para os mais fáceis. Né? Ele não é o mais fácil, mas ele também não é do meio para os mais difíceis. Então, quanto mais a gente conseguir estimular, né, essa conexão da letra com o som, a criança começando a conhecer esses sons, ela lê qualquer palavra, né, com 5 anos, como uma brincadeira. Né? Então, a escola traz isso de uma forma lúdica e a gente também pode estimular em casa cada vez mais. E o som da letra não é o nome da letra. Isso. Que fique bem claro isso aí, não é? Engana completamente quando eu pergunto, né? Não... Pouca gente diz, poucas pessoas dizem o correto. Mas linguagem, falamos muito sobre linguagem. E, Américo, eu assisti a um comentário seu e fiquei encantada e com vontade de implantar. Não sei se eu vou conseguir, mas para o próximo ano talvez. Adorei a história da matemática associada à tabuada. Explica isso para a gente de maneira bem prática. Essa é uma boa pergunta. A gente tem aqui no Brasil um mito pedagógico, né, que a gente fazer as crianças repetirem as coisas seria ruim. Né? Quando a gente vai olhar as pesquisas da neurociência e da psicologia cognitiva, é o contrário. Né? É a repetição que constrói as correntes, as redes neurais mais fortes. Então, o que a gente sabe? Né? Isso está até muito ligado até à própria área de linguagem, né? De fluência de leitura. A fluência de leitura ou a fluência matemática, né? A facilidade que a criança tem para ler uma palavra, uma frase, um parágrafo, um texto pequeno, ou para ela fazer uma operação matemática, ela vem da prática. Né? E aí foram testadas várias formas de estimular, por exemplo, o conhecimento da tabuada ou a fluência de leitura. Eu faço o quê? Eu faço uma atividade por semana de 1 hora de tabuada
Ou será que é melhor eu fazer 10 minutos todos os dias? Uma pergunta de pesquisa quantitativa, né, que foi respondida já várias vezes e confirmada em vários lugares do mundo. O melhor é a gente fazer todo dia um pouquinho. Né? Então, tanto na área de leitura quanto na área de matemática, especificamente de tabuada, o que é melhor? A gente trabalhar todos os dias uma atividade de 5 minutos de tabuada. E a tabuada, ela realmente é isso. E quando a gente faz um desafio de tabuada, por exemplo, a gente dá 1 minuto para a criança, ou 5 minutos para a criança para encher uma ficha de multiplicação. O que a gente está fazendo ali? Primeiro, fazendo a criança buscar o conhecimento que ela já teve antes. Né? O recall, né, que é a recuperação de informação, é uma das formas mais importantes de a gente manter a informação na nossa cabeça. Se você perceber, você que está assistindo a gente, provavelmente já esqueceu muitos números de telefones que você não esqueceria há um tempo atrás. Por quê? Porque a gente não precisa mais digitar o número do telefone. Né? Antigamente a gente estava sempre digitando o número do telefone do povo, e aí a gente lembrava. Agora a gente já não usa mais a digitação e a gente já começa a esquecer os números do telefone. Então, quando a gente usa e a gente força o cérebro a recuperar aquela informação, a gente está sempre mantendo aquilo na memória de longo prazo da gente. Se a gente para de precisar daquela informação, para de usar, essa informação vai sendo deletada, porque o cérebro da gente também tem um limite de armazenamento. É a mesma coisa no computador. Se você chega no máximo do seu HD, né, os seus 500 GB ou 1 tera, você vai ter que apagar alguma coisa para caber mais coisa ali dentro. E o mecanismo neural que a gente construiu, né, evolutivamente, desde que a gente era o macaco, o homem da caverna e tudo mais, é justamente essa purgação, né, neural. Então a gente pega o que a gente não está usando e a gente joga fora e abre espaço para novos conhecimentos. Então, trabalhar sempre, né, se mostrou muito mais eficaz, sempre um pouquinho, todos os dias, do que trabalhar muito um dia só, por exemplo, por semana. E a tabuada a gente precisa memorizar. Por quê? Porque quando a criança chega num problema de matemática, né, então tem lá, Joãozinho ganhou 3 gatos, deu 1 para sua prima e depois não sei o quê. E quantos gatos ele ficou? Pronto. Um problema desse exige, primeiro, né, a fluência de leitura para ler o enunciado e compreender. Depois, a capacidade de pensar em quais operações eu tenho que desenvolver para chegar na resposta. Terceiro, resolver as operações. E quarto, escrever a resposta. Né? Então, quando a gente tem esse processo de resolução de problemas matemáticos e a criança não tem a fluência, seja na operação de somar, subtrair ou a fluência de tabuada, ela vai gastar muito esforço cognitivo para fazer a conta. E pode nem acertar, né? Ela pode errar a conta, mas ela vai ter mais chances de errar a conta. E o pior é que muitas vezes ela gasta tanto esforço ali quando ela termina a conta, ela já nem lembra direito o que era o problema. E aí ela não sabe se o próximo passo fechou, a resposta é essa, ou se ainda tem uma outra coisa, porque muitos problemas são de várias etapas. Né? Então, você que está em casa, trabalhe, tabuade todos os dias com sua criança. Eu mesmo, todos os dias, quando estou levando minha criança para a escola de manhã cedo, 6h50 da manhã, ele vai o caminho inteiro respondendo tabuada. E o meu acordo com ele é que ele fará isso até o dia que ele responder a tabuada inteira. Todinha certinha. Todinha certinha. Aí, quando isso acontecer, durante o caminho, né? Aí eu vou fazer, pronto, vai ser só 4 dias por semana. Ah, pronto, agora conseguiu, agora vão ser 3 dias por semana. Isso. E em algum momento a gente vai tirar isso. Né, proficiência para isso. Exatamente. Bom, nós estamos conversando e a conversa está muito legal. Mas antes de a gente concluir, né, eu pergunto, por que é que hoje dizem que a pedagogia moderna não admite decorar? Né? A pedagogia moderna tem que ser a questão, sei lá, de trocas, de raciocínio, sei lá. Então, onde é que foram buscar isso? Hein, Estélio? Que a pedagogia moderna não permite fazer cópia, a pedagogia moderna não permite decorar tabuada, a pedagogia moderna não permite ditado. De onde é que vem isso? Tu sabes, porque eu não sei de onde vem. Qual é a teoria? Na verdade, eu acho que há uma confusão, professora. A evolução com as tecnologias da informação, né, a criação do computador e aí o advento da internet, etc., ela trouxe para nós um volume de informação nunca visto na história humana. Né? Então, qualquer um aqui tem na palma da mão uma quantidade de informação superior a, né, o que se tinha nos séculos passados, etc. Mas uma coisa, ela não precisa entrar em conflito com a outra.
Eu acho que nós nunca tivemos uma sociedade com tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca tivemos uma sociedade com tantos conflitos no uso dessas informações, né? Então, quando se fala de fake news, se fala até esse movimento ideológico que se estabeleceu, né, que é muito recente, mas muito perigoso, muito arriscado, ele se dá muito pela confusão que se faz em estabelecer essas relações, e nós estamos, com isso aí, desvalorizando a inteligência humana. Imagina se esse volume gigantesco de informação que nós conseguimos ter hoje, né, que um adolescente tem hoje, se ele usa isso de uma forma adequada e se ele desenvolve isso de maneira que ele possa crescer ainda mais no seu aprendizado. Como ele ia potencializar, né, cada vez mais isso aí? Então, a teoria não existe, né? Ela vem, né, de algumas, sei lá, talvez de algumas suposições. Surto pedagógico. Surto coletivo pedagógico, mas de forma alguma ela se estabelece, né? Não é isso o que tem sido posto de forma alguma. Eita, conversa boa, hein? Gostando demais. Então, gente, para não demorarmos tanto, né? E eu só espero que, do que a gente conversou aqui, quem esteja assistindo a esse podcast, se ficar 10% do que nós falamos aqui, eu já vou sair daqui extremamente satisfeita, né? Afinal de contas, nesse podcast do Colégio Casa Forte, nós estamos educalizando, e independentemente de quem seja. Então, para que nós terminemos, por favor, Américo, o que é que você pode dizer ou quer dizer a quem está nos assistindo? Eu diria que a gente precisa escolher a escola, né, de acordo com 3 coisas, né? Primeiro, o perfil da nossa criança, né? Segundo, o que a gente acredita, né, e o que a gente quer para aquela criança. E terceiro, que a gente confie na escola, né? Então, quando a gente vai conhecer uma escola, né, e conhecer a proposta pedagógica, façam todas as perguntas que vierem na cabeça de vocês, para aquelas pessoas que estão liderando a equipe da escola, né, para as pessoas que estão atendendo vocês. E, a partir daí, construam uma relação de parceria com a escola, né, porque o que a professora mais gosta de ver é o menino aprendendo. Todo mundo que é professor gosta disso, né? Quem está na sala de aula é isso que vibra, né, que faz a emoção do professor, da professora Betânia, de Estélio, minha, de todo mundo. Então, o que a gente sempre quer é que a criança se desenvolva o máximo possível, né? Da forma mais lúdica, mais interessante, mais sociável possível. Então, trate a escola como o seu parceiro. E um parceiro, a gente tem que ser capaz de dizer as coisas boas e ruins, né? Então, se você não está gostando de alguma coisa da escola, chegue para a escola e diga isso. Chame, peça uma conversa ou manda uma mensagem do Zap para aquela pessoa, né, que é a responsável, seu ponto de contato com a escola. E não o WhatsApp do grupo, né? Isso, é isso que eu estou dizendo. Manda uma mensagem pessoal, direta, ou chame para uma conversa, né? Por quê? Ninguém é perfeito, né? E, às vezes, a gente não tem a informação completa e a gente acha que aconteceu uma coisa e aquela coisa pode até ter acontecido, mas pode ser dentro de um contexto que precisava realmente acontecer, né? Então, minha sugestão é que a gente, como família, sempre dê essa devolutiva para a escola, né? Que a gente, como escola, também chame as famílias, né? Para também dar as nossas devolutivas, né? E a entrega do relatório é um super momento para isso, mas vocês podem provocar as famílias devem provocar vocês também, quando não estiverem satisfeitos, e que tenha sempre um senso crítico, né, com essas coisas que dizem por educação. Eu sempre brinco quando vou dar formação para a professora que sempre que alguém chegar para você e disser não pode fazer isso, desconfie. Ah, não pode. Não pode. Tem um mito que é não pode falar de forma infantilizada com a criança pequena, porque você estaria infantilizando a criança. Então, não pode falar, oi, fofinho, não sei o que. Você tem que falar como se fosse falando com um adulto. Seu fofinho. E a gente vai ver, a pesquisa mostra o contrário, que, né, quando a gente fala com um bebê, com a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, como a mãe fala, o bebê presta mais atenção. E a atenção, o foco é primordial para qualquer tipo de aprendizagem, né? Então, assim, vamos escutar menos essas baboseiras que se fazem, né? Vamos pesquisar mais, né? O que dá mais resultado para o aprendizado da criança. Porque a forma de ensinar
né? A forma da gente conduzir uma escola ou da gente conduzir a nossa família não devia ser ligada a nenhuma ideologia, como você fala, né? Não existe pedagogia, não deveria existir pedagogia de direita, de centro ou de esquerda. A pedagogia que deveria existir é a pedagogia que dá mais resultado no menor tempo, com mais diversão para a criança e mais socialização. Então a gente precisa descobrir essas formas e colocar isso para funcionar, seja dentro da escola ou dentro da nossa casa. Então, vocês que estão no Casa Forte, têm esse canal aberto, né, para conversar. Aproveitem, é uma escola que sempre está aberta para pesquisa, para inovação, para testar coisas novas, né, e tenham, né, sempre essa parceria com a escola, que é muito importante para vocês, mas muito mais para as crianças de vocês. Doutor Américo Amorim, muito obrigada pela sua participação. Estélio Mendes, o que é que você diz para quem está nos ouvindo? Professora, é curioso que educação e futebol são duas coisas que todo mundo se arvora especialista, né? Então ninguém chega para um engenheiro para construir a casa assim, doutor, eu quero que o senhor construa a minha casa e você vai usar o ferro de milimetragem 20, que ele é que suporta a... E isso em escola, infelizmente, é algo que é muito comum. Não que a família não deva, a América falou muito bem, dialogar. O diálogo ele é essencial. Mas a família precisa entender, e quando se fala de uma escola como o Casa Forte, que tem a história que o Casa Forte tem, que as pessoas que estão ali, elas tiveram uma preparação de muitos e muitos anos, que elas seguem uma filosofia que é muito bem estabelecida e que nós temos muita convicção daquilo que fazemos, embora nós sempre reconheçamos que é possível a contribuição. E o que eu sinto que talvez seja mais positivo no processo de formação de qualquer, e aí em qualquer idade, de qualquer aprendente, é exatamente que haja esse respeito entre a família e a escola, entre o estudante e a escola, para que o objetivo final, que é educar com excelência esse aluno, ele seja atingido. Então, o que eu digo sempre é, venha inicialmente a escola conhecer, a América foi perfeita na forma como ele constituiu isso aí, saber como a coisa acontece, e a partir dessa relação estabeleça uma relação de confiança para que o processo possa ser executado da melhor forma possível, né? Mas eu vejo que nós temos evoluído em muita coisa. Eu nunca sou pessimista. Acho que, apesar de tudo que nós temos vivido na sociedade contemporânea, nós temos conseguido vencer em muitas coisas que são importantes. E eu sinto que o Casa Forte, essa maturidade, essa idade emblemática dos 25 anos, ele faz, nesse momento, uma virada de chave que é extremamente importante para a escola, porque ele está assegurando hoje para a sociedade pernambucana que isso que foi construído ao longo desses anos chegou a um processo de maturação que nos dá uma garantia. Eu tenho muita segurança quando eu falo para uma família, não do que eu represento. Eu sou uma peça, mas eu tenho segurança em informar que existe um contexto em que isso foi construído que dá a garantia que a família precisa, né? Então, eu acho que o que eu traria como mensagem é dialogue. Seja pai, seja mãe, seja uma nova família, uma família já veterana, venha e dialogue que o processo se constitui da melhor forma. Obrigada, Estélio, por participar e espero que nós possamos nos encontrar outras vezes. E a vocês que estão assistindo, ou a você diretamente que está assistindo, muito obrigada por estar aqui conosco até agora e nós teremos outros temas bem importantes, porque, afinal de contas, nós decidimos educalizar. Um abraço para vocês. Bem legal, só não sei se Betânia teve uma dificuldade.